Todos pensavam que ele era um Zé Ninguém de nível 1, mas ele se revela o herói mais forte deste mundo depois de salvar um monte de garotas bonitas. Flael era um comerciante comum num mundo de fantasia, onde demi-humanos eram tratados como escravos. Mas ele era diferente, os tratava com respeito e pagava um salário justo pelo trabalho deles. Por essa razão, os outros comerciantes o odiavam, mas um dia, enquanto carregava mercadorias em sua carroça, ele do nada é transportado para um mundo completamente novo. Ele olha em volta, surpreso, ao ver um monte de homens encapuzados, se parabenizando por finalmente terem invocado o herói. E o Papa diz a um Flael surpreso que eles têm tentado invocar um herói porque o exército demoníaco está ameaçando transformar o reino deles em pó. Antes que ele pudesse sequer abrir a boca, uma empregada com um uniforme peludinho sobe no pedestal e coloca um cristal mágico bem na frente dele. O Papa afirma que, como todos os heróis chegam de nível 1 neste mundo, os deuses lhes concedem habilidades apelonas que um humano normal jamais conseguiria. De repente, os atributos surgem na frente dele, e para o pavor absoluto de todos, ele tem estatísticas abaixo da média em tudo, e nem sequer possui uma única habilidade especial. De repente, no outro pedestal, outro herói foi invocado, e os atributos dele eram 999. Todo mundo se ajoelha para lamber o saco dele e começa a celebrar, enquanto o herói loiro olha para Flael e dá uma risada daquele nível patético dele. O rei é informado e imediatamente começa a cobrir o herói de presentes, nomeando oficialmente o Salvador. Enquanto Flael olha da varanda, percebendo que decepcionou essas pessoas, assim como eu decepciono meus pais, ele decide falar com eles para ver se consegue ser mandado de volta para o seu mundo de origem. Mas na manhã seguinte, ele é enfiado à força numa carruagem e despachado para bem longe da capital. Ele se lembra de como o Papa lhe disse que o portal pelo qual ele entrou neste mundo já foi fechado, e que não existe mais nenhuma outra forma de ele conseguir voltar. Por causa disso, o rei decidiu conceder-lhe um pedaço de terra numa floresta bem distante, onde nem a alma vive, mas o avisa que ele não deve retornar à capital nunca mais. E muito menos contar a alguém que ele é de outro mundo. Enquanto viajava, Flael tenta puxar conversa com o Homem-Lagarto, mas ele manda Flael calar a boca, dizendo que ninguém quer papo com perdedores. Flael dorme, come e bebe dentro da carroça por 20 dias inteiros, 20 dias de pura monotonia, até que finalmente chegam à floresta misteriosa. Ele sai e se depara com uma paisagem até que bonita, pensando que talvez pudesse viver ali, enquanto o Homem-Lagarto lhe entrega uma bolsa. Antes de ir embora, porém, o Homem-Lagarto o aconselha a dar no pé dali o mais rápido possível, porque essa floresta é supostamente o reduto de uns generais demônios bem barra pesada. Depois disso, ele parte sem dizer uma palavra, deixando Flael sozinho, que verifica a bolsa mágica e descobre que ela tem dinheiro, comida e outros itens essenciais, incluindo uma espada. Animado, ele puxa a espada, que parece super estilosa com seu cabo dourado e lâmina afiada, quando de repente uns slimes dão as caras bem atrás dele. Ele os ignora a princípio, afinal slimes não costumam ser agressivos. Mas para sua surpresa, os monstros roxinhos o atacam imediatamente, forçando-o a se defender com a espada enquanto os corta em pedaços, sem dó nem piedade. Logo em seguida, ele percebe que a espada, que devia ser made in China, já se estilhaçou só com isso. De repente, uma tela brota, alegando que seu nível aumentou, e ele verifica seus atributos, ficando chocado ao ver que todas as suas habilidades agora são rank esse. Que reviravolta. Isso o deixa confuso, mas antes que ele pudesse sequer raciocinar, Alexa dá as caras e começa a dizer que ela o guiará. Ela afirma que ele desbloqueou vários feitiços mágicos, o que o pega completamente de surpresa, deixando-o de queixo caído. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ela também lhe revela que a bolsa mágica que ele recebeu tem um rastreador GPS, e de quebra, uma isca para monstro, o que fará os monstros o atacarem sem dó. Isso o faz perceber que o rei o enviou para cá porque, na verdade, queria que ele virasse comida de monstro na floresta, sem que ninguém percebesse. Para sua surpresa, Alexa lhe diz que pode remover todos esses feitiços da bolsa, e Flael, claro, dá seu aval na hora. Depois de remover as maldições daquela bagaça, ele vagueia um pouco e já estava prestes a entrar na floresta. Quando Alexa o avisa que há um gás venenoso secretado pelos demônios que se espalha por toda a floresta e causa problemas sérios para humanos e demi-humanos, e o aconselha a nem pensar em pisar lá. Ela então pergunta se ele quer purificar a floresta, e depois que Flael concorda, uma enorme explosão de luz acontece, varrendo toda a floresta e purificando-a por completo. Enquanto Flael ainda estava confuso, um monte de telas brota, o que me lembra o vírus que peguei depois de clicar em links sobre MILFs na minha área. Enquanto isso, de volta ao reino, a princesa diz ao seu velho pai que o que ele fez foi uma loucura total, e que Flael vai morrer na floresta, com certeza. O pai ogro dela não se importa nem um pouco e o chama de lixo, quando um dos magos se aproxima e afirma que uma magia de purificação rank esse foi usada dentro do reino.
O rei fica radiante pensando que a magia foi ativada pela loira que ele enviou para lutar contra o exército demoníaco. Mas, para sua surpresa, o mago lhe diz que a magia não foi ativada no sul, onde a loira está, mas sim lá no norte, dentro daquela floresta misteriosa. De volta à floresta, os pop-ups finalmente dão um tempo, e Alexa diz a Fléu que seu nível atual é 367, o que significa que ele é basicamente um deus neste planeta. Fléu não se importa em ser um deus, mas também não quer viver sozinho, então Alexa o aconselha a mudar de forma e cometer um roubo de identidade, o que este safado concorda na hora. A princípio, Alexa o transforma numa garota com coxas grossas, mas ele logo percebe que não é um bom bottom, então ele muda o gênero de volta para um homem que ninguém nunca viu antes. Ele decide então voltar para a capital para curtir um pouco, quem sabe arrumar uma confusão. Quando Alexa lhe diz que ele pode usar magia de teletransporte, ele concorda na hora, e é imediatamente teletransportado para a cidade, o que o deixa de queixo caído. Ele então tenta ver se essa magia poderia levá-lo de volta ao seu mundo original, mas falha miseravelmente. Então ele entra na cidade para tomar uma bebida e afogar as mágoas. Ele decide abordar a Guilda dos Aventureiros, primeiro para se registrar, e a recepcionista lhe explica sobre todos os diferentes ranks que os aventureiros possuem, antes de lhe entregar sua carteira de identificação, que tem um singelo rank e escrito nela. Ele pega a placa e vasculha o quadro de avisos em busca de missões, quando nota uma Loli pedindo aos aventureiros que a escoltem até a floresta misteriosa onde seus pais vivem. Infelizmente, nenhum dos aventureiros topa, já que ela não tem muito dinheiro e porque a floresta misteriosa é mortal de dar medo. Fléu decide tentar a sorte com a Loli e lhe diz que está disposto a levá-la de volta à floresta misteriosa e que nem sequer pegará o dinheiro dela, já que ele domina a magia de teletransporte. Isso choca cada pessoa presente na guilda, e Fléu percebe que a magia de teletransporte deve ser uma magia de rank altíssimo, que só os feiticeiros mais brabos conseguiriam fazer. De repente, a patrulha chega e uma loira gostosa coloca a espada na garganta dele, perguntando quantos filhos ele tem no porão. A bruxa do grupo afirma que ele deve ser um traficante de gente, enquanto a Loli se esconde atrás da mamãe musculosa, morrendo de medo. Fléu imediatamente lhes diz que é apenas um aventureiro, e que parou de colocar crianças no porão desde que foi pego em seu mundo original, veja bem. As garotas não acreditam nele, e o levam para um beco sem saída antes de mandarem ele mostrar a magia de teletransporte de que estava falando, prometendo que se ele tentar fugir, ela o fatiará em 1000 pedacinhos. Fléu se vira e ativa a magia de teletransporte, levando todos eles para a floresta misteriosa, o que os deixa de queixo caído ao confirmarem a localização no mapa. A bruxa pergunta por que ele ainda é rank E, enquanto a loira cai de joelhos e pede 1000 desculpas por tê-lo chamado de Arquivo PDF. A garota se aproxima da floresta e percebe que todos os gases venenosos sumiram. Fléu estava prestes a contar que ele havia purificado tudo, quando Alexa o alerta. A garota é um demônio. De repente, a loira se posiciona na frente dele e saca sua espada para a garotinha, enquanto a mamãe musculosa, a arqueira e a bruxa se preparam para o ataque. Sem perder tempo, a loira manda Loli revelar suas verdadeiras cores. E informa Fléu que a guilda havia colocado um aviso de que uma Loli misteriosa estava tentando atrair pessoas para a floresta misteriosa, com segundas intenções. A arqueira afirma que esta floresta é o lar de um general demônio, o que a torna altamente suspeita, enquanto a loira continua empurrando sua espada na direção dela, fazendo-a chorar de medo e desespero. De repente, as expressões mudam, e a Loli começa a sorrir maliciosamente, afirmando que todos eles vão morrer antes que suas presas cresçam. E então, para a surpresa geral, ela começa a se transformar num demônio de verdade. A Loli se revelou um enorme demônio lobo chamado Fen, que é um dos 4 generais do exército demoníaco. Ela afirma que o rei demônio a enviou para ficar de butuca nos aventureiros, e que ela não pode deixar ninguém saber quem ela é. Por isso, todos eles terão que morrer. Imediatamente, toda a área é coberta por um gás venenoso, enquanto todas as garotas desabam no chão, num estado de fraqueza extrema, e Fléu tenta ajudar a loira a se levantar. Fen fica surpresa ao ver que Fléu não é afetado, mas decide lidar com ele depois e ataca a loira, só para Fléu salvá-la no último segundo. Ele percebe que não pode fugir enquanto protege todas elas, então ele manda Alexa teletransportar todas as garotas de volta para a capital, o que, convenhamos, salva a vida delas. Fléu então se prepara para uma luta, usando todos os feitiços que tem à sua disposição para tentar sair vitorioso. Fen imediatamente avança para um ataque, mas Fléu, num piscar de olhos, usa transmissão instantânea para desviar e aparece bem atrás dela. Fen se vira na mesma hora e tenta derrubá-lo com suas garras afiadas, mas Fléu usa a magia da terra e cria uma parede sólida que o protege do ataque. Ele imediatamente segue com um ataque de vento, jogando-a para o alto. Percebendo que Fléu não é nenhum fraco, Fen rapidamente se teletransporta para fora do caminho e tenta lançar um ataque surpresa, pegando-o desprevenido. Mas suas reações são ainda mais rápidas e ele consegue usar seu feitiço de gravitação nela, forçando-a ao chão, enquanto ela fica completamente atordoada. Afinal, nunca tinha visto essa magia antes. Ele percebe que precisa capturá-la agora mesmo, mas não tem a menor ideia de qual feitiço usar.
Felizmente, Alexa aparece e o recomenda a usar a magia da escravidão, que forçará Fen a seguir todas as suas ordens, mas ele não é escravista e se recusa a usar o feitiço. Enquanto isso, Fen tenta usar um feitiço para escapar, mas Alexa anula o feitiço, insistindo para Flael usar a magia da escravidão. Ele se recusa novamente, enquanto Fen tenta usar a magia de teletransporte, mas falha mais uma vez, coitada. Flael se debate com a ideia de usar um feitiço para forçar alguém à escravidão, afinal ele odiava isso no mundo anterior também, mas Alexa lhe diz que este é o único jeito, não tem para onde correr. Enquanto isso acontece, Fen continua a usar feitiço após feitiço para escapar dessa magia de gravidade, mas falha repetidamente, de novo e de novo, a ponto de cair derrotada e completamente exausta, pois não lhe resta mais nenhuma gota de magia. Ela o implora para matá-la, pois não tem como sobreviver uma vez que sua mana tenha sido drenada por completo. Mas Flael lhe diz que não tem a menor intenção de matar ninguém, e então dissipa a magia de gravidade para a surpresa dela. Isso a surpreende, e ela se levanta para encará-lo, afirmando que é uma guerreira demônio que lutou e matou vários humanos, então por que diabos ele a deixaria viver? Ele a olha gentilmente e responde que não importa para ele se ela é um monstro ou não, porque ele nunca atacará ou matará um inimigo que já se rendeu, ponto final. Isso a surpreende, e ela volta à sua forma humana de Loli, mas, sem nenhuma roupa. Como um verdadeiro cavalheiro, Flael imediatamente coloca sua capa nela e pede que ela prometa que não atacará mais humanos sem motivo, por favor. Ele então começa a procurar em sua bolsa por algumas roupas, quando se vira e vê que ela caiu num sono profundo, mas profundo mesmo, pois sua mana está completamente esgotada, zerada. Ele sorri e a coloca numa barraca. Quando a noite chega, ele acende uma fogueira e começa a verificar todos os diferentes feitiços mágicos que possui, lembrando-se de como as pessoas pensavam que ele estava mentindo sobre ser capaz de usar magia de teletransporte. Depois de um tempo, Fen finalmente acorda e sai para cumprimentá-lo, perguntando se ele usou magia de cura nela para reabastecer sua mana, que estava zerada. Ele sorri e lhe diz que ela está segura, pode ficar tranquila. E ela responde que teria sido totalmente válido se ela já estivesse morta a essa altura, mas como ele poupou a vida dela, ela deve tudo o que tem a ele e promete nunca mais machucar o humano sem motivo, de forma alguma. Ele sorri e a agradece, mas ela não terminou e afirma que também deve a vida dele a ele, e que agirá como sua escrava de agora em diante, sem questionar. Ele lhe diz que não precisa de escravos, o que a entristece profundamente, e ela faz suas garras crescerem novamente, afirmando que sua vida não terá sentido se não puder servi-lo, e tenta se deletar. Flael a implora para parar e afirma que ela pode ficar com ele o tempo que quiser, o que imediatamente a deixa radiante de felicidade. Um pouco depois, ele lhe conta sua história sobre como ele não é deste mundo, e foi na verdade teletransportado para cá contra sua vontade como um candidato a herói, mas foi descartado por ser super fraco e sem nenhuma habilidade especial. Ele foi descartado pelo rei e deixado na floresta para morrer, já que não sabiam como mandá-lo de volta para casa. Ele então muda a aparência dela de volta ao normal para mostrar como ele realmente é, e lhe diz que está tecnicamente banido do reino e terá que se mover constantemente, o que será muito problemático e estressante para ela, caso decida segui-lo. Ela o tranquiliza, dizendo que ficará ao lado dele, não importa o que aconteça, e jura sua vida e lealdade a ele, implorando para que ele a deixe ficar. Flael fica chocado com tamanha devoção, mas aceita alegremente a proposta dela, o que o deixa radiante de felicidade, e ela o abraça apertado, com carinho. Enquanto isso, dentro do castelo, o herói volta para relatar uma perda massiva contra o exército demoníaco ao rei. Quando o rei pergunta como tantos cavaleiros foram aniquilados numa única batalha, ele começa a culpá-lo por ter lhe dado cavaleiros tão fracos que imediatamente quebraram a formação e saíram correndo para lá e para cá ao ver um único demônio. Ele então diz ao rei para ser grato pelos cavaleiros que conseguiram sobreviver por causa dele, e sai furioso da corte batendo a porta. Em seguida, o rei se vira para um dos cavaleiros e pergunta o que realmente aconteceu no campo de batalha sem rodeios. O cavaleiro pinta uma história totalmente diferente, alegando que o herói era um covardão de marca maior e estava se escondendo atrás das fileiras dos cavaleiros, mesmo sendo o mais forte. Além disso, no momento em que demônios poderosos começaram a atacar, ele decidiu fugir, mandando os cavaleiros cobrirem sua retirada. O rei segura a cabeça em descrença sem ter a menor ideia de como salvar seu reino, enquanto o herói volta para seus aposentos, furioso consigo mesmo por não ter ficado mais forte, mesmo depois de tanto esforço e tentativas. Na manhã seguinte, Flael leva Fen de volta à cidade, onde eles caminham pelo mercado e decidem se passar por marido e mulher para evitar causar qualquer suspeita desnecessária. Eles logo seguem para a Guilda dos Aventureiros para registrar Fen. Assim podem aceitar algumas missões e finalmente ganhar um bom dinheiro. Ela logo recebe sua placa de aventureira, o que a deixa radiante de felicidade, afinal, é o mesmo rank que Flael tem. Eles seguem para o quadro de avisos para pegar uma missão, quando de repente, uma missão de emergência é anunciada pela recepcionista. Segundo ela, muitos monstros foram vistos nas florestas perto da cidade e eles parecem estar se movendo em direção ao centro urbano para destruí-lo. Todo mundo entra em pânico, afinal, monstros tão perto da cidade significa que o herói falhou miseravelmente em destruí-los.
Fléu afirma que o pagamento é até que bom, mas que eles deveriam dar um tempo de lutar contra esses monstros, afinal, eles parecem ser osso duro de roer. Fen o olha confusa e lhe diz que aqueles monstros não são páreo para ele, mas ele não acredita nela, alegando que nem mesmo o herói foi capaz de derrotá-los. Fen então lhe diz que se ele não for, ela irá sozinha e matará esses monstros. E se ela conseguir matá-los, então Fléu também pode matá-los, já que ele é muito mais forte que ela. Ele concorda e eles se teletransportam para a floresta, onde encontram uma casa vazia que a guilda montou como base de operações. Eles estavam prestes a entrar quando ouvem um grito vindo da outra direção e imediatamente seguem para lá, apenas para encontrar o mesmo grupo de garotas que Fléu havia salvado antes. E mais uma vez elas estão completamente cercadas. Fen as olha e diz a Fléu que elas são pateticamente fracas, enquanto um dos monstros tenta atacar a mamãe musculosa, que tenta lutar com um braço ferido, mas acaba sendo jogada para trás, sem chance. Antes que o monstro pudesse acabar com ela, Fléu usa sua magia de relâmpago para torrar a besta de vez, salvando a vida da moça. Um dos monstros corre em direção à bruxa, que é salva por Fen, que o esmaga num único golpe, sem esforço algum. Depois de derrotar os monstros restantes, a cavaleira agradece a Fléu por salvar a vida delas mais uma vez. Mas de repente, outro monstro aparece sorrateiramente atrás de Fen e estava prestes a atacá-la. Mas ela se vira e lhe lança um olhar mortal que assusta a besta, que começa a implorar por misericórdia, chocando a todos os presentes. Fen o acha fofo e decide mantê-lo como animal de estimação. Então Fléu usa sua magia para colocar uma coleira nele e o transforma numa pequena aberração que parece um coelho cachorro, uma coisa esquisita. Mais tarde naquele dia, eles entram na casa onde a cavaleira se apresenta como Bali, enquanto a pequena ruiva se chama Archer, e a Loli com o chapéu é a bruxa. Ela pede a ele para ensiná-las a lutar, pois desde a derrota do herói, ele está se recusando a lutar contra os demônios, alegando que precisa de um braço direito capaz, forte o suficiente para enfrentar os monstros. Por isso, o rei ordenou que cada cavaleiro se tornasse forte o bastante para derrubar um dos monstros sozinho. Fen imediatamente fica com raiva e ciúmes dessa proposta, afinal, ela não quer compartilhar Fléu com ninguém. Mas ele imediatamente diz a todos que Fen é sua esposa, o que a deixa radiante de felicidade. E ela diz a Fléu que ele deveria deixá-las ficar aqui na casa e treiná-las, o que deixa as damas muito felizes enquanto se preparam para suas sessões de treinamento a partir do dia seguinte. Na manhã seguinte, Fléu acorda e encontra Ryze já esperando por ele, bem ao lado de sua cama. Ele fica um pouco escandalizado, mas se lembra que na noite anterior, Ryze queria dormir com ele na mesma cama. Afinal, eles são marido e mulher, né? Mas Fléu ficou sem graça e disse a ela que há um monte de formalidades que eles precisam cumprir para oficializar um casamento. Ryze parece desapontada e afirma que o povo fera pode simplesmente se casar com quem quiser, quando quiser, sem nenhuma preparação, sem burocracia. Fléu lhe diz que vai dormir lá fora, mas Ryze o alerta que se as outras garotas os virem dormindo separados, elas podem ficar desconfiadas sobre o suposto relacionamento conjugal deles. Ouvindo isso, Fléu não tem outra saída senão dormir no mesmo quarto com ela, mas ele decide manter duas camas separadas, tipo as dos meus pais antes do divórcio. Ryze começa a dizer a ele para trocar suas roupas velhas quando Bali entra no quarto dele sem bater, feito uma criança sem modos, e fica chocada com a cena em que os dois estavam, fugindo sem dizer uma palavra, vermelha de vergonha. Depois disso, eles saem para fazer um treinamento, mas a coisa não parece estar dando muito certo. Bali fica na frente do javali, mas começa a se apresentar em vez de atacar, o que o javali aproveita na hora e corre para atacar, forçando-a a fugir desesperadamente. A mamãe musculosa entra em cena para salvar o dia e balança sua espada gigante, mas erra o golpe completamente, enfurecendo o javali ainda mais. Ryze imediatamente diz à bruxa para usar seu escudo mágico, o que ela faz com sucesso, enquanto a arqueira atira flechas na besta, causando um dano quase nulo, para não dizer zero. A essa altura, a mana da bruxa se esvai, o escudo some e o javali tem caminho livre para atacar. Fléu e Ryze observam de longe o esquadrão de garotas correndo pateticamente enquanto o javali as persegue. Mais tarde, Fléu arruma umas camas fofinhas para as garotas dormirem confortavelmente, o que parece ser uma decisão muito bem-vinda. Eles descem para a cozinha só para encontrar pedaços enormes de carne crua em cada prato na mesa. Ryze, toda animada, conta a Fléu que tirou a carne da caça ao javali e preparou fatias luxuosas para cada um, celebrando o novo lar. Fléu explica que eles costumam comer carne cozida, não crua. Ryze se oferece para grelhar, mas Fléu, sem confiar nela com a comida, manda ela relaxar enquanto ele mesmo prepara algo. Com a ajuda de Bali, ele prepara um banquete incrível para todo mundo na mesa, com saladas, arroz e um bife maravilhosamente cozido. Ryze fica com ciúmes enquanto Fléu elogia a culinária de Bali, que revela que sua família era nobre, mas perdeu dinheiro e prestígio. Por isso, ela sempre teve que cozinhar e acabou pegando gosto. Todos começam a comer, elogiando o sabor, mas Ryze ainda está cética. Para ela, carne fresca é melhor crua, e plantas são comida de bicho fraco que vira almoço de predador. Fléu a incentiva a provar a salada, e para surpresa dela, ela adora. Depois prova o bife e seu mundo vira de cabeça para baixo. Nunca comeu carne tão macia, suculenta e com uma crosta dourada. Ela minimiza o quão boa a comida estava e promete que da próxima vez fará algo ainda melhor.
Mais tarde, Fléu e Reese vão à capital vender os javalis demônio que caçaram. Como os javalis são demônios classe A, todos se surpreendem, já que Fléu deveria ser um novato, não um herói rank S. Ele percebe que terão que pegar leve com monstros fortes para não levantar suspeitas. E Reese concorda. Ela então diz a Fléu que precisa resolver umas coisas pessoais na cidade e o encontra depois. Fléu se despede, mas é chamado por um Furry que pergunta se podem conversar a sós. Fléu, que não julga ninguém, acompanha o Furry à outra sala. Lá, o homem diz que os feitos de Fléu viraram assunto no reino, até o rei soube e quer nomeá-lo cavaleiro honorário, uma das maiores honras para um plebeu. O rei quer que ele sirva ao herói e proteja o reino dos demônios. Fléu nem pensa duas vezes e recusa na hora, dizendo que está feliz com a vida que leva e não pretende entrar na luta. Isso surpreende o Furry, mas Fléu nem liga e sai da guilda ao pôr do sol. Ele encontra Reise esperando, coberta de cinzas e machucada, o que o preocupa. Pergunta se um demônio a atacou. Ela diz que não foi nada, mas na verdade foi a uma aula de culinária que viu num cartaz. Infelizmente não tem aptidão, sempre estraga tudo e até explodiu a turma com magia ao tentar acender uma chama. Depois disso, um mês se passa sem grandes novidades, mas os homens do rei sempre aparecem na casa dele, de vez em quando, perguntando se ele quer se juntar ao grupo do herói para lutar contra demônios. Fléu sempre recusa. Depois ele vê a Muscle Mummy, que se interessou por jardinagem, e criou uma horta com a ajuda do cachorrinho, cultivando produtos frescos. Mas por causa disso, ela basicamente parou de treinar para lutar. Enquanto isso, Reese tenta tirar o medo de atirar em seres vivos da arqueira, que só pratica com alvos de madeira. Reese tenta usar a carne macia do frango fera como motivação, mas não funciona. Por outro lado, a bruxa ainda tem pouquíssima mana, então Fléu lhe dá um anel mágico que vai aumentar sua reserva. Ele pede para ela testar por um dia e avisar se ajuda. Ela ia colocar no anelar, pensando em Fléu, mas Reese a assusta, ameaçando cortar a mão dela se tentasse. Bali tenta a cena da garota em defesa, gritando por Fléu, mas Reese corta o monstro ao meio, mandando Bali parar com a encenação antes que ela a derrube. Bali finge não saber do que Reise está falando, mas Reise diz que ela só está tentando se fazer de fraca na frente de Fléu, esperando que ele venha salvá-la como um cavaleiro em armadura brilhante. Ela manda Bali tirar os olhos do marido dela, quando de repente olha em volta, sentindo que alguém os espiona, mas não vê ninguém. Mais tarde, todos se sentam à mesa para comer a comida que Reese fez sozinha. Todos se surpreendem com a melhora comparado à carne crua e perguntam se ela usou magia ou roubou um restaurante. Reese, calma, diz que cozinhou tudo sozinha e que fez aulas de culinária na capital no último mês. Mesmo sendo péssima no começo, ela continuou tentando e, com prática, conseguiu fazer algo comestível. Todos provam e adoram o sabor, mas Reese está mais interessada na opinião de Fléu. Ela o observa de perto enquanto ele morde e logo diz que a comida está incrível, que ele comeria a panela inteira sozinho. Isso a deixa muito feliz, e ela o agradece, mas sem que soubessem, um espião os observava pela janela. A criatura peluda reconhece Reise e fica confusa. Por que ela vive entre humanos? Estaria tramando matar o herói? Mas antes que pudesse reportar ao rei demônio, Reise aparece atrás dela, dando um susto de morte. Ela acaba levando a espiã Úmina pra dentro e Fléu oferece chá. Úmina parece totalmente pega de surpresa, agradece e queima a língua na hora. Reese vai direto ao ponto e pergunta o que a assistente pessoal do rei demônio faz naquele bosque. Úmina diz que muitos demônios morreram ali, então ela veio investigar e acabou a encontrando. Reese diz que os demônios foram mortos por ela quando atacaram, e que agora vive feliz com Fléu, que por acaso é seu marido. Úmina se surpreende com a revelação, mas Reese logo pergunta se ela quer arrumar encrenca. Úmina se assusta e diz que não tem intenção alguma, queimando a língua de novo. Ela não entende como um humano como Fléu está tão calmo perto de um demônio. Tenta checar os status dele, mas falha. Ela então pergunta a Reese se sabe algo sobre a Floresta do Norte, já que não há mais demônios vivos lá. Fléu a olha e diz que lançou uma magia de purificação na floresta, mas não sabia que mataria os demônios, e pede desculpas. Úmina fica chocadíssima e pergunta se foi ele mesmo quem lançou a magia de purificação. Depois vira para Reese, perguntando se ela sabia. Ela afirma que o irmão de Reese também estava na floresta e morreu por causa de Fléu. O rosto de Reese escurece enquanto ela manda Úmina calar a boca. Fléu a olha e pergunta se ela sabia que ele matou o irmão dela. Ela diz que o irmão era um guerreiro lobo, e o pior seria lamentar a morte dele. Além disso, ele era um dos 4 generais do exército do rei demônio e deveria saber lidar melhor com a situação. Reise olha para Fléu e diz que isso não muda em nada seus sentimentos por ele. Ela se apaixonou por ele por ser forte, mas agora, sabendo o quão gentil ele é, o ama ainda mais. As garotas acabam ouvindo tudo, e a bruxa desmaia ao perceber que Reese é a lendária loba que quase as matou. Úmina, por outro lado, simplesmente se levanta e pede a Fléu para lutar com ela, e ele concorda. Lá fora, a batalha começa. Úmina salta e usa um ataque de veneno contra ele, mas ao mesmo tempo conjura um círculo mágico para ferir Reise. Isso enfurece Fléu, que desfaz os 2 ataques com um estalar de dedos e usa uma magia de crucificação para prendê-la no ar, ameaçando-a a nunca mais atacar Reise, e manda ela ir embora.
Na manhã seguinte, ouvem um barulhão e correm pra fora, só pra ver Lumina em cima de um exército enorme de dragões, voando pra se vingar. Mas em vez de se assustar, Fléau fica super animado, pois nunca viu um dragão e sempre quis uma escama. Ele usa sua magia de raio e derruba quase todos os dragões, completamente churrasqueados, enquanto Lumina fica ali, incrédula. Como alguém pode desmantelar a força mais poderosa do exército demônio sozinho? Mussomami se pergunta se poderia ter jogado uma enxada e ganhado o título de caçadora de dragões. Fléau diz que não é tarde para tentar. Ela joga a enxada num dragão em fuga, e Fléau usa sua magia de impulso, matando-o na hora e dando a ela o título. Ele é cercado pelas outras garotas, pedindo ajuda, mas Fléau diz que os dragões já foram e não pode fazer nada. Lumina foge na hora, enquanto o rei demônio do castelo decide ir pessoalmente lidar com esse aventureiro irritante e matar ele e a traidora Ryze. Na manhã seguinte, as garotas ainda estão aglomeradas em volta da Muscomami, sem tirar os olhos do título de caçadora de dragões. A bruxa até traz a enxada que matou o dragão como souvenir. Enquanto elas babavam no título, Bali sai de casa e avisa que vai pra floresta matar mais monstros. As garotas ficam impressionadas com a resiliência dela, pois ela vai caçar há um tempo, mas sua força não aumentou muito. Mesmo assim, ela não perde a esperança e vai treinar todo santo dia. Na verdade, Bali só vai pra floresta e finge que não se importa que seus poderes não estejam aumentando. Ela está irritadíssima por continuar fraca, não importa o que faça, e por não ter conseguido o título de caçadora de dragões. Para ela, esse título eleva um plebeu a nobre na hora, por causa do prestígio. Ela está furiosa porque se fosse rápida o suficiente, também teria pego a ajuda de Fléau para matar um dragão e conseguir o título, o que faria sua família voltar a ser nobre, como era quando ela era jovem. Enquanto ela estava ali, frustrada, um homem se aproxima e pergunta se ela conhece um casal que mora na floresta. Ela logo fica desconfiada. Mesmo com o bosque infestado de monstros mortais, o cara parece tranquilo e nem usa armadura. Ela responde que sim, conhece o casal e pergunta se ele é conhecido do marido ou da esposa. Ele logo diz da esposa, e nesse ponto ela saca a espada e a encosta na garganta dele. Ela diz que Ryze era do exército demônio, o que significa que ele também é um demônio. Pergunta o que diabos eles querem dela e afirma que não está interessada em voltar. O homem, porém, diz que está ali só para conversar. Bali não quer ouvir nada, mas guarda a espada e diz que pode levar um recado, mas não os guiará até a cabana. Ele concorda e pede para ela perguntar a Ryze se ela quer tomar um chá e conversar sobre os velhos tempos. E vai embora. Bali pensa no quão estranho o cara era quando Ryze e Fléau aparecem da floresta preocupados. Eles perguntam se ela está bem, e ela responde que sim, estava só conversando com um demônio qualquer. Ela pergunta por que eles estão ali, e Fléau responde que estava preocupado porque, segundo sua barreira, o próprio rei demônio entrou na área e estava conversando com alguém. Bali imediatamente se assusta e começa a choramingar, dizendo que o rei demônio certamente a mataria agora. Mas Fléau de alguma forma a acalma, e todos voltam para a cabana. Na manhã seguinte, tudo parece normal, mas Ryze abre a porta e dá de cara com o Lorde Demônio ali parado. Ela pergunta o que diabos ele quer dela, mas Fléau diz que não há necessidade de violência e que todos podem conversar. O Lorde Demônio se apresenta como Gás e se pergunta por que aquele humano, que sabe que ele é o rei dos demônios, não está nem um pouco assustado. Todos entram. Ao encontrarem Bali, que saía feliz do quarto, ela se aterroriza novamente no momento em que avista o Lorde Demônio. Todos se sentam na sala de visitas, onde Fléau lhe oferece chá e pergunta sobre o que ele quer conversar. Ryze imediatamente se manifesta, dizendo que não quer voltar para o exército e se ele está ali para se vingar por terem batido na garota gato. Mas ele diz que não tem tais intenções. Ele volta sua atenção para Fléau e o convida a se juntar ao exército demoníaco. Isso pega Fléau de surpresa, mas ele se manifesta e diz que não está interessado em tomar partido na guerra. O Lorde Demônio pensa um pouco e pergunta como ele consegue se esconder ali na floresta, pois com o nível de poder que ele tem, o rei deve querer tê-lo ao seu lado. Fléau, no entanto, defende sua posição, dizendo que não precisa lutar pelo lado dos humanos só porque também é humano, e nem sabe por que diabos a guerra está acontecendo, já que ele veio de um mundo diferente. O Lorde Demônio afirma que a batalha começou 500 anos atrás, quando uma pessoa de um mundo diferente veio pra cá e se tornou o primeiro Lorde Demônio. Ele era extremamente poderoso, e notou que os humanos tratavam os demônios como cidadãos de segunda classe, então ele levantou a voz, e muitos demônios o seguiram, resultando numa guerra massiva. Desde então, os Lordes Demônios continuaram a lutar contra os humanos por um motivo ou outro, mas ele afirma que não tem ambições de matar todos os humanos ou de controlar o mundo. Naquele exato momento, sua aura muda, e com raiva extrema, mana transborda dele. Ele grita que, embora tudo o que queira seja viver em paz, se os humanos atacarem e matarem os demônios, ele não ficará parado assistindo como um banana incompetente. Ele então se vira para Fléau novamente, esperando intimidá-lo, e pergunta se ele ainda gostaria de se juntar ao exército do Rei Demônio. Mas Fléau recusa mais uma vez, enquanto toma seu chá. O Lorde Demônio se acalma e começa a sorrir pelo fato de que este mero humano é tão teimoso e destemido, e afirma que essa deve ser a razão pela qual o rei também não conseguiu forçá-lo a ficar do seu lado.
Ele se levanta e afirma que ainda não terminou e voltará em breve antes de partir. As outras garotas entram no quarto e verificam Bali, que estava sentada como se nada tivesse acontecido, apenas para perceber que ela havia desmaiado de medo enquanto estava sentada. Bali finalmente acorda na manhã seguinte e desce para lavar o rosto, mas no momento em que entra na cozinha, ela avista o Rei Demônio jantando com Reese e Fléu. Ela fica aterrorizada novamente enquanto o Rei Demônio, que parece interessado nela, a convida para se juntar a eles. Ela imediatamente diz a ele que não está vestida adequadamente e foge. No dia seguinte, ela sai totalmente equipada apenas para encontrar o Rei Demônio esperando por ela, perguntando se ela gostaria de dar uma caminhada com ele, mas ela foge dizendo que precisa praticar. Alguns dias se passam e, mais uma vez, enquanto ela observava as fazendas, o Lorde Demônio aparece para passar um tempo com ela, mas ela foge novamente. Enquanto isso, dentro do reino, os relatos de um certo demônio visitando a cabana de Fléu se espalharam, e o rei parece puto da vida, gritando que primeiro Fléu se recusou a ajudá-los, e agora ele também está se juntando ao lado oposto. Ele imediatamente os comanda a mobilizar o exército e destruir a casa de Fléu e todo o seu grupo. Antes que isso pudesse acontecer, porém, a princesa intervém e pergunta se fazer isso é benéfico, pois ele poderia estar enganado sobre Fléu e ele poderia estar rejeitando os avanços do exército demoníaco. Ela afirma que se eles forem destruí-lo, isso simplesmente os forçará a se juntar ao exército demoníaco de vez. Ela aconselha que eles conversem calmamente com Fléu e esperem que ele escolha ficar do lado deles. O rei a chama de idiota e manda ela voltar para a cozinha, onde é o lugar dela, pois eles não podem pensar com emoções agora. O herói loiro se aproxima e diz ao rei para lhe dar algumas tropas e promete ir conversar com Fléu. Ele afirma que se Fléu ficar do lado deles apenas conversando, tudo bem, mas se não, ele simplesmente destruirá todos eles. Na manhã seguinte, Reese e Fléu estavam sentados à mesa do café da manhã, onde Reese pergunta se ele não está se juntando a nenhum dos lados porque ela é um demônio e ele não quer matar os dela. Fléu responde que é uma das razões, mas ao mesmo tempo, ele simplesmente não acha que os demônios estejam errados ou sejam maus de forma alguma. Antes que pudessem continuar a conversa, Arqueira entra correndo, afirmando que o exército inteiro está ali. Ryze pensa que o Lorde Demônio está tentando atacar e fica preocupada, mas no momento em que saem da casa, ficam chocados ao ver que estão cercados pelo exército do reino e o herói está à frente deles, com sua atitude extravagante e sua natureza metida à besta. Ele vai direto até Fléu e diz que veio para lhe dar duas escolhas. Ou ele se junta ao lado da humanidade e os ajuda a lutar contra o Rei Demônio, caso em que eles o recompensarão e desculparão o fato de ele ter se recusado a se juntar a eles antes. Ou ele pode simplesmente se recusar a se juntar ao lado da humanidade, caso em que será considerado um traidor de sua raça, e eles simplesmente o destruirão sob a suposição de que ele é um cúmplice do Rei Demônio. Fléu calmamente responde que não vai tomar partido, pois não quer desempenhar nenhum papel nesta guerra. O herói imediatamente o despreza, e afirma que isso significa que ele aceita ser cúmplice do Rei Demônio, o que significa que ele morrerá. Fléu afirma que não é cúmplice, enquanto as garotas o apoiam, dizendo que ele simplesmente não quer participar da luta. O herói as olha e diz que, embora devessem ser consideradas traidoras, ele as desculpará se puderem ajudá-lo a mudar a mente de Fléu. Caso contrário, todas elas morrerão. Bali levanta os olhos e afirma que acredita que Fléu está certo, pois desde o nascimento ela também foi ensinada que os demônios eram maus e que deveriam ser mortos. Mas desde que conheceu Ryze e os outros, ela percebe que eles não são inerentemente ruins, e também são seres vivos com sentimentos. Fléu olha para o herói e afirma que não lutaria contra eles, mas ao mesmo tempo também não ficaria ali. Ryze afirma que irá com ele e todas as garotas concordam. O herói pensa que é uma piada, pois não há como ele fugir daquele exército. Mas para sua surpresa, Fléu simplesmente usa sua magia de teletransporte e transporta todo o seu grupo, junto com sua casa e seus campos, para um local completamente diferente. O exército inteiro fica chocado com isso, quando de repente o Rei Demônio retorna para encontrar Bali. Ele olha para o exército e percebe que eles desalojaram Fléu e seu grupo, o que o deixa tão furioso que ele se transforma em um demônio e comanda todo o exército demoníaco a atacar o reino imediatamente e tomar controle de toda a área, o que assusta o herói e o faz fugir. Enquanto isso, Fléu aterrissa em segurança em um trecho de terra diferente, e as garotas ficam maravilhadas ao encontrar todos os seus campos intactos. Ryze diz a todos que, para celebrar a nova mudança, eles farão um banquete, e todos entram para ajudar, sem saber que uma guerra acontecerá muito em breve. A notícia do ataque iminente ao reino chega ao rei, o que o deixa completamente de queixo caído. Ele pergunta aos seus ministros sobre o status atual, e eles respondem que o exército já se infiltrou em todas as florestas do norte e está continuamente progredindo. Ele pergunta sobre a localização do herói, mas o ministro responde que o herói se assustou ao ver o Rei Demônio e fugiu que nem um bundão.
O rei sabe que não há outras opções se ele quiser salvar o país, e ordena aos magos que preparem um enorme feitiço de magia de purificação para lançar sobre toda a floresta, o que deve matar ou pelo menos danificar a maioria dos demônios. Enquanto isso, o rei demônio observa o caos que está causando com raiva absoluta, enquanto Lumina pergunta como devem prosseguir. De repente, 2 outros subordinados chegam com informações, e o rei demônio diz a todos para ordenar que as tropas voltem para fora da selva. Lumina fica chocada com isso, pois eles estão progredindo tão rapidamente, mas o Rei Demônio responde que o reino provavelmente tentará reunir todos os magos que tem para lançar um feitiço purificador sobre eles. Então eles precisam garantir que seus demônios estejam seguros de quaisquer ataques. Do outro lado, os magos se reúnem em grande número dentro do palácio e começam a entoar o feitiço de purificação, enquanto o mago-chefe concentra sua energia para garantir que o feitiço seja poderoso o suficiente para matar a maioria dos demônios. Depois de terminarem de energizar sua magia, o mago-chefe a direciona sobre todo o reino, enquanto o círculo mágico cobre completamente o país, e logo purifica tudo à vista. Enquanto isso, Fléu retorna para a casa da cidade próxima, onde é recebido por Rice, que pergunta se sua viagem valeu a pena. Eles se sentam para almoçar, onde ele diz às garotas que no momento não conseguiu encontrar nenhum contato significativo para iniciar um negócio, mas amanhã ele vai descobrir quantos armoreiros ganham nesta cidade. A musculosa interrompe e afirma que está trabalhando nos campos há um tempo e tem certeza de que pode vendê-los para lucrar e cobrir as despesas da casa. A arqueira ruiva também se intromete, afirmando que quer ser criadora de cavalos, e se conseguir um estábulo e alguns cavalos, ela pode definitivamente ganhar muito dinheiro para fazer sua parte pela casa. Fléu fica intrigado com isso, então ela lhe diz que era uma aprendiz de tratadora de cavalos e adorava trabalhar com eles. Fléu diz a ela que eles provavelmente podem criar um enorme estábulo por perto, o que a deixa muito feliz. Durante tudo isso, o mago e Bali estão sentados com a cabeça baixa, pois são completamente sem habilidades e desempregados, tipo eu. Reese, no entanto, tenta animá-los e afirma que eles não precisam se preocupar com nada, enquanto Fléu a apoia, dizendo que eles deveriam focar em suas habilidades de combate. No dia seguinte, a princesa do reino vai visitar o hospital real, onde alguns ministros começam a dizer a ela que não há nada com que se preocupar agora, porque com a ajuda da magia de purificação, eles conseguiram afastar o exército demoníaco, e garantiram que eles não possam voltar por 1 mês ou 2, pelo menos. A princesa, no entanto, não está satisfeita nem impressionada, pois lembra ao ministro que literalmente todos os magos do reino, incluindo seu próprio pai, o rei, acabaram gastando toda a sua mana para criar o feitiço. E agora estão totalmente fora de combate por pelo menos 2 ou 3 meses. Eles não podem simplesmente esperar que o Rei Demônio espere tanto tempo, e devem encontrar uma maneira alternativa. Ela anuncia que, como seu pai não pode mais governar o reino neste momento, ela será quem assumirá o comando. Todos concordam com isso e perguntam qual é o plano dela agora. Ela imediatamente responde que seu primeiro decreto é tirar todos os títulos do herói, pois ele não é digno de ser chamado assim. Ele nunca foi corajoso e até fugiu ao ver o Rei Demônio. Isso imediatamente entra em vigor, pois mais tarde naquela noite o herói retorna com sua criada ao reino, apenas para ser parado por um guarda que o informa sobre a decisão da princesa, e o manda ir pastar para onde diabos ele quiser. O herói obviamente não aceita bem isso, e tenta ameaçar o guarda antes de implorar por uma audiência com a princesa, mas o guarda simplesmente joga seus pertences e vai embora. Enquanto isso, na manhã seguinte, todas as garotas decidem agradecer a Reese e Fléu pela hospitalidade, e os convencem a sair para um encontro enquanto elas limpam a casa inteira. Reese fica radiante com isso e imediatamente puxa Fléu para a cidade. Eles passam o dia inteiro passeando, comendo e se divertindo. Quando Fléu percebe que nunca agradeceu Reese adequadamente por estar sempre com ele, ele diz a ela que quer comprar um presente para que ela possa escolher o que quiser. Isso a deixa extremamente feliz, mas o problema é que ela nunca recebeu um presente antes e está confusa sobre o que seria apropriado. Seus olhos acabam pousando em um carrinho de joias, enquanto ela começa a olhar todos os diferentes pingentes e broches. O azul chama sua atenção, enquanto a vendedora lhe diz que ficará bem nela. Fléu imediatamente pega o broche e o coloca nela antes de afirmar que ela é muito bonita. Após um dia de sucesso, eles voltam para casa, onde Reese está completamente encantada com o presente que Fléu lhe deu e fica olhando para ele até tarde da noite. Depois de um tempo, Fléu acorda ao perceber que Ryze se cansou e acabou dormindo na cama dela. Ele sorri e se vira antes de voltar a dormir. De volta ao reino, o herói acaba se infiltrando no castelo e nocauteia um monte de guardas para entrar no tesouro real. Ele começa a vasculhar um monte de tesouros, tentando encontrar algum item mágico que possa aumentar seus poderes e ajudá-lo a derrotar o Rei Demônio, o que lhe devolverá o título de herói, e ele poderá então viver sua vida luxuosamente como antes.
Enquanto procurava, de repente ele ouve uma voz chamando-o. Isso o surpreende, mas a voz o chama novamente em direção à parede quando de repente uma câmara escondida se abre. Isso assusta a criada, que afirma não conseguir ouvir nada. O herói percebe que a voz deve estar em sua cabeça, pois ela afirma que pode conceder qualquer desejo que o herói tenha. Ele entra na câmara e avista uma espada fincada no chão. A voz lhe diz para tirá-la, e depois de algum esforço ele consegue puxá-la, criando um enorme redemoinho que o joga para fora da sala. De repente, um Jin aparece na frente dele e pergunta quais desejos ele tem, prometendo realizar qualquer um. Enquanto isso, a princesa convoca o lendário oráculo para descobrir a melhor maneira de se livrar do problema do rei demônio. Mas antes que pudessem conversar, de repente, um colar mágico aparece em quase todas as pessoas no salão. Isso os surpreende, pois não fazem ideia do significado disso. Mas a princesa leu seus livros de história e imediatamente percebe que esta é a marca do sacrifício, que só pode ser produzida se alguém fez um desejo ao Jin. Aparentemente, centenas de anos atrás, um dos reis acabou pedindo a ajuda do Jin para lidar com o rei demônio, o que resultou na morte de metade da população deste país, pois esse foi o pagamento para a realização do desejo. Ela se vira para o oráculo e pergunta o que eles devem fazer. O oráculo começa a mostrar sua sabicúria, dizendo que eles precisam encontrar o verdadeiro herói que já foi convocado e pedir sua ajuda. As pessoas imediatamente percebem que ela deve estar falando de Fléu, que rejeitou abertamente a oferta de ajudar o rei. A princesa afirma que se encontrará pessoalmente com Fléu e pedirá sua ajuda. Enquanto isso, Fléu vende um de seus escudos de dragão para um armoreiro por um preço muito bom, e também estabelece uma rota comercial para vender mais mercadorias. Ele sai da loja e agradece a Bali por tê-lo mostrado a loja, e eles começam a voltar. De repente, Fléu recebe um aviso sobre um Jin se aproximando dele, e imediatamente o Jin aparece atrás dele, apresentando-se como Raya. Acontece que o primeiro desejo do herói abestalhado foi matar Fléu, pois ele pensa que isso o ajudará a manter o status de herói. A Jin imediatamente levanta a mão para desferir o golpe mortal, mas Ryze salta imediatamente no meio e leva o golpe mortal em seu lugar, sangrando no peito enquanto ela desaba no chão, dizendo a Fléu para correr. A Jin imediatamente começa a usar um monte de magia de explosão nele de uma vez, mas elas são inúteis, pois a autodefesa de Fléu é muito forte. Ele tenta curar os ferimentos de Ryze, mas falha, pois as feridas são muito profundas. A Jin decide usar uma magia de classe lendária nele, que destrói tudo ao redor, mas Fléu permanece ileso. Ele coloca a quase morta Ryze no chão, enquanto se levanta fervendo de raiva, prometendo destruir a Jin e explodi-la em 1 milhão de pedaços por matar alguém que ele mais ama neste mundo. Ele pensa em todas as coisas que ele e Ryze passaram até agora e percebe que sem ter Ryze, ele realmente não tem nenhum propósito neste mundo, que o descartou imediatamente porque o rei pensou que ele era inútil. Ele olha com raiva para Jin, proclamando que nunca perdoará o que ela acabou de fazer com alguém que ele ama tão profundamente, e lança um feitiço de reversão do tempo em sua posição. Imediatamente o tempo começa a voltar, o broche que ele lhe deu se repara, e o corte sangrento em seu peito desaparece, deixando Ryze viva, mas inconsciente. Aya fica chocada com essa visão, pois não tem ideia de como um mero mortal pode usar uma magia extremamente rara como a reversão do tempo, e percebe que precisa levar isso a sério. Ela sorri para ele e ia perguntar quem ele realmente era, mas antes que pudesse terminar a frase, ela leva um soco no rosto de Fléu, sendo derrubada no chão, completamente chocada com o que acabou de acontecer com ela. O nariz dela começa a sangrar enquanto ela diz com raiva a Fléu que vai despedaçá-lo. Mas Fléu não está com humor para ouvir tudo isso e a pisa no chão com os pés, mostrando a ela o que significa a verdadeira igualdade de gênero. Ele manda ela calar a boca estúpida, pois quer desfrutar da destruição dela. E ao ouvir isso, a Jin imediatamente começa a usar um feitiço defensivo para criar uma barreira na frente dela. Mas Fléu está em um nível totalmente diferente, pois a dor o leva ao limite, e ele simplesmente rompe a barreira sem esforço enquanto agarra a cabeça dela. Ele a levanta enquanto ela tenta verificar que tipo de monstro está enfrentando, apenas para perceber que todos os atributos e habilidades de Fléu foram maximizados ao infinito. Ela não consegue acreditar em seus olhos enquanto Fléu a joga contra uma parede, e então começa a socá-la antes de desferir um gancho que faria o Mike Tyson passar vergonha. Enquanto isso, Ryze finalmente acorda para se encontrar cercada por uma enorme cratera e percebe que não tem ferimentos. Confusa e atordoada, ela olha para Bali em busca de uma explicação, mas ela apenas responde que Fléu salvou sua vida e então direciona seu olhar para a direção da luta. Ryze não consegue acreditar que seu marido, de modos tão suaves, está socando e chutando uma garota no meio da rua como nos velhos tempos. Ele a soca por um tempo, o que surpreendentemente deixa Ryze feliz a princípio, enquanto ela diz a Bali para ver como ele está lutando por ela. Mas logo ela se lembra de como Fléu lhe disse que odiava lutar e não queria machucar ou matar ninguém. Enquanto isso, Fléu a soca até deixá-la quase morta antes de agarrá-la pelo pescoço e levantá-la em um mata-leão. A Jin implora por perdão, mas toda a misericórdia se esgotou nele enquanto ele lhe diz que ela vai morrer.
Pouco antes de matá-la, porém, Reese corre por trás e o agarra, implorando para que ele a solte. Isso o puxa de volta à dura realidade e ele afrouxa o aperto, deixando Rhaia cair inerte ao chão, inconsciente. Ele se vira e num instante segura o rosto de Reese para sentir o calor que dela irradiava, uma onda de alívio o inunda por completo e ele a abraça com força, feliz por ela estar a salvo. Enquanto isso, a princesa e sua comitiva são teleportados para a vila onde Cleo reside, e ela agradece aos magos por todo o auxílio, mesmo após tamanha fraqueza. Ela instrui a todos a buscarem em diferentes áreas, quando de repente, os selos em seus pescoços se rompem por completo. Todos ficam aliviados, mas surpresos com o motivo de tal ocorrência, enquanto a princesa questiona se o Jin falhou em realizar o desejo. De volta ao castelo, os guardas cercaram por completo o tesouro onde o herói lamenta que o Jin tenha mentido sobre matar Fleo. De repente, uma entidade mágica se liberta das câmaras e possui o corpo do servo dele, começando a gargalhar dizendo que esteve aprisionada por eras por causa do Jin. Ela imediatamente muda suas vestes para algo mais adequado, afinal, este é um mundo de homens, e usa sua magia para fazer o herói se ajoelhar. Ela imediatamente usa sua magia para transformá-lo num monstro mágico, que destrói as paredes e avança em direção ao castelo, onde busca vingança contra a família real. Ela nota os tênues resquícios do feitiço de teletransporte e decide seguir a Mana para encontrar o herdeiro do trono, para então eliminá-los. Dentro do mercado da vila, Fleo começa a curar a Jin, restaurando sua saúde por completo, e ela lentamente retoma a consciência apenas para se apavorar com Fleo, escondendo-se num canto, implorando por misericórdia. Ele a tranquiliza, dizendo para não se preocupar, pois não pretende machucá-la. Ela parece confusa e questiona o motivo de ele a ter curado, e Fleo com serenidade responde que a curou porque Rise está perfeitamente bem. Ali corre até ele e pergunta o que ele pensa em fazer com a Jin, já que ela não pode ser confiada a guardas comuns. Ele sugere que talvez consigam selá-la novamente dentro do tesouro do castelo, como antes, pois ele adquiriu uma série de novos feitiços para usar, sendo um deles a leitura mental. Ele revela ter usado esse feitiço em Rhaia para descobrir o motivo do ataque dela, e agora sabe que ela agiu sob ordens do herói. Rhaia fica em choque total, pois a leitura de memórias é algo exclusivo dos Jins, e nenhum mortal jamais foi agraciado com tal dom. Ele argumenta que mesmo que a sele novamente no tesouro do castelo, ainda existe a chance de alguém a libertar, e isso se tornaria um problema outra vez, então precisam de uma solução mais definitiva. Rise, nesse instante, salta à frente deles e declara ter uma solução: Rhaia se tornar serva de Fleo. Rhaia fica chocada, assim como Fleo, que tenta contê-la, mas Reese explica que essa é a melhor forma de garantir que ninguém mais a use para o mal. E se uma Jin se unir a eles, o poder do grupo aumentará exponencialmente. Ele a encara e questiona se é isso mesmo que ela deseja, já que foi essa Jin quem a feriu inicialmente. Rise respira fundo e declara que é complicado dizer, mas no fim das contas, ela se feriu por ser fraca e não conseguir se proteger. Por isso, ela perdoa a Jin. Nesse momento, Fleo estende a mão a Jin, perguntando se ela se uniria a ele em suas aventuras, e juraria nunca mais matar ninguém. Rhaia se surpreende, pois a maioria dos humanos age apenas por ganância, mas este homem parece ser de uma gentileza ímpar e sem qualquer má intenção. Ela aceita a proposta e se levanta, jurando sua vida a ele com lealdade. Ele pede desculpas por tê-la espancado antes, pois perdeu o controle de si, mas Rhaia o manda não se desculpar enquanto pensa no quão emocionante foi apanhar. Fleo observa o chão e as casas em ruínas, e cogita usar o feitiço de reversão do tempo para arrumar tudo. Mas a Jin o adverte para nunca mais usar a reversão do tempo, pois isso acarreta em várias repercussões que ele sequer imagina. Ela também revela que ele possui uma habilidade especial, que o permite usar toda a biblioteca de feitiços de qualquer mago que o ataque sem exceção, e é por isso que ele consegue usar leitura mental e magia de reversão do tempo, que são magias restritas apenas aos Jins. Ela sugere que ele assista Interestelar para entender o que acontece quando se brinca com o tempo, e o aconselha a usar outro feitiço mágico, como a magia de restauração. Mais tarde naquela mesma noite, o grupo retorna à casa onde as outras garotas aguardavam no sofá. Todos ficam chocados e aterrorizados ao verem uma Jin em sua casa, enquanto Fleo explica que ela não tinha para onde ir, coitada, então ela ficará morando com eles. A arqueira, morrendo de medo da Jin, pergunta a Bali se aquilo daria certo. Mas Bali simplesmente a manda calar a boca e avisa a Rhaia que o quarto dela já está pronto. Mais tarde naquela mesma noite, Fleo entra no quarto e encontra Rise num estado de profunda tristeza. Ele senta-se ao lado dela e pergunta o que a aflige quando, de repente, Rise sobe em seu colo com os olhos marejados e pergunta se ele retornará ao seu mundo agora que domina a magia dos Jins. Ela se agarra a ele com toda a força e implora para que a leve junto, pois ela jamais conseguiria viver sozinha. Fleo a acalma, explicando que jamais retornará ao seu mundo de origem, e que não pode levá-la consigo de jeito nenhum, pois aquele mundo não é adequado para demi-humanos como ela. Ele promete que não consegue mais viver sem ela, algo que percebeu hoje, quando quase a perdeu para sempre. Ele a olha nos olhos e a pede em casamento de verdade desta vez, pois ele só deseja passar o resto da vida ao lado dela.
Ela obviamente aceita o pedido, e eles começam a se beijar apaixonadamente, mas, quando o clima esquentava, percebem que Raya os observava da porta, curiosa. Fléu, envergonhado, a manda sair imediatamente, enquanto ela retruca que é sua serva e precisa saber sua posição a todo momento. Fléu diz a ela que precisa de um momento de privacidade enquanto os dois discutem, enquanto as garotas lá embaixo, que escutavam tudo, decidem ir dormir para se preparar para a próxima aventura, afinal. Alguns dias se esvaem e a princesa do reino ainda está na caça pelo herói caído, Léo, enquanto ela percorre a vila inteira, tentando obter informações sobre seu paradeiro, mas por mais que ela se esforce, ela sempre retorna de mãos abanando. Enquanto isso, na cabana, Raya já se sente em casa, à vontade, enquanto todos se sentam à mesa para o café da manhã, que para a surpresa de todos foi preparado por Raya, e não por Ruiz. Os outros ficam bem chocados ao saber que uma Jing pode cozinhar, mas Raya explica que pode simplesmente fazer a comida surgir do nada, graças à sua magia, mas Ruiz a alertou para não usar magia se quisesse que Fléu comesse sua comida de verdade. É por isso que ela fez toda a comida com suas próprias e dedicadas mãos, sem usar sequer um pingo de magia. Ela afirma ter adorado o processo e diz que poderia fazer isso todos os dias, sem problemas, mas Ruiz retruca que cozinhar e preparar a comida para todos é o trabalho dela, então ela poderia, quem sabe, ajudar na limpeza da casa. Aya imediatamente responde que vai deixar a casa inteira impecável, num piscar de olhos, o que, claro, chama a atenção das garotas, que param de comer e pensam que, no fim das contas, a única coisa que fazem é limpar a casa. E se Raya começar a fazer isso também, aí sim, elas se tornarão praticamente inúteis, um peso morto. Após o café da manhã, a mamãe musculosa corre para o campo onde começa a assar a terra, determinada a provar que é o mais útil possível, pois não quer que Raya assuma esse trabalho também de jeito nenhum. O coelho começa a ajudá-la, transformando-se no monstro e cavando a terra com vigor. Enquanto isso, a arqueira ruiva trabalha nos estábulos enquanto reflete que queria ser uma cocheira, mas ainda está presa a simplesmente cuidar dos cavalos para que estejam em plena forma. Ela não se importa com o trabalho, no entanto, pois sempre teve um fraco por cavalos e eles parecem retribuir o carinho, enquanto um deles lambe seu rosto e o outro, mais atrevido, começa a lamber toda a sua retaguarda, o que a faz estremecer de excitação, ao que parece. De volta a casa, a maga reflete sobre como seu pai e irmão são magos reais atualmente, e ela estava prestes a se tornar uma também, quando se juntou aos cavaleiros. Mas agora que deixou o exército real para ficar com Fléu, ela realmente não tem um propósito na vida, já que não pode mais se tornar uma maga real. Ela de repente se lembra de como Fléu, com tanta gentileza, decidiu ajudá-la a treinar na floresta e ela conseguiu produzir uma bola de fogo, seguindo suas instruções à risca. Ela decide se esforçar para se tornar uma maga excelente, para que o esforço de Fléu não tenha sido em vão. De repente, ouvem um grito estridente vindo de fora, que parece ser da mamãe musculosa. Então a arqueira e a maga saem da cabana apenas para dar de cara com um enorme cavalo roxo, com um chifre na cabeça, destruindo por completo os campos, enquanto enlouquece pela área. A maga questiona se aquilo é um cavalo, mas a ruiva responde que não é um cavalo comum, mas sim uma criatura mágica, e que parece ser bem forte. De repente, a besta mágica decide atacar as garotas, mas, felizmente, a maga é rápida e consegue criar uma parede de escudo com sua magia, protegendo tanto a si mesma quanto a arqueira. Finalmente, Bali chega ao local e pergunta se alguém se feriu. Ela se desculpa, pois acontece que estava na floresta, praticando sozinha e lutando contra essa besta mágica. O cavalo parecia bem dócil e inofensivo, o que a fez baixar a guarda, sem pensar, e foi justamente aí que a besta escapou e invadiu os campos deles. Ela saca sua espada, pronta para dar cabo da bela criatura, mas a mamãe musculosa grita do outro lado, implorando para que ela não o mate. A arqueira concorda e afirma que há um jeito melhor enquanto manda o monstro voltar a ser um coelho. Ela pega uma estaca e uma corda que joga na direção da besta, que as agarra entre os dentes, arremessando a arqueira em suas costas. A arqueira começa a cavalgar o cavalo, que enlouquece, mas aos poucos ela consegue controlá-lo enquanto sussurra palavras gentis em seus ouvidos, com doçura, o que o ajuda a se acalmar de vez. As outras garotas ficam surpresas com sua capacidade de domar uma besta tão mortal e furiosa, mas ela afirma que a maioria desses animais é apenas incompreendida, e não perigosa. Enquanto isso, Fléu e Ryze estão basicamente num encontro na cidade, já que Fléu queria vender algumas coisas que ele havia criado recentemente. Ryze parece estar radiante por finalmente estar a sós com Fléu enquanto segura a mão dele, agradecida por estarem agora verdadeiramente casados e poderem flertar à vontade. Logo, Fléu entra na loja, enquanto Reese o aguarda do lado de fora, e começa a conversar com o dono, antes de mostrar o colete recém-criado, feito de pele de salamandra. O dono comenta que uma peça de pele de salamandra é raríssima, e é excelente para mulheres por ser tão leve e confortável. Em seguida, o dono começa a mostrar-lhe algumas das gemas mágicas que adquiriu recentemente, enquanto Reese o observava da janela, ainda sem acreditar que estavam realmente casados. De repente, uma nuvem escura cobre toda a área, assustadora, enquanto ventos fortes começam a soprar e as pessoas se perguntam o que está acontecendo.
De repente, um círculo mágico surge, e dele emerge um monstro gigantesco, ao lado da bruxa, enquanto descem do céu, aterrorizando os plebeus que entram em frenesi. A princesa também está na área, e é imediatamente cercada por seus guardas, mas a bruxa a percebe, e o monstro afasta os guardas com um golpe. Flael sai imediatamente para garantir a segurança de Ryze, enquanto ela explica como um monstro surgiu do círculo mágico. Enquanto tentavam encontrar um lugar para se esconder, Raya também aparece na área, pois ela afirma ter sentido uma enorme quantidade de energia maligna e sombria, então ela correu para garantir que estivessem a salvo. Ela explica que o monstro é um humano convertido em besta pela bruxa Dama. Ela foi uma das bruxas mais poderosas de sua época e conseguiu conquistar toda a área que governou enquanto se aprofundava na magia negra para alcançar a grandeza. Finalmente, um herói lendário surgiu e a derrotou, mas mesmo após a morte de seu corpo, seu espírito era tão forte que foram forçados a selá-lo no pedestal onde a espada estava guardada, e onde Raya também foi selada. Ela se vira para Flael e pede permissão para acabar com essa mulher que está devastando a cidade e matando inocentes, sem piedade. Flael lhe dá o sinal verde para lutar, enquanto ele se vira para Ryze e diz que eles devem ajudar evacuando a cidade e garantindo que ninguém se machuque. Enquanto isso, Dama finalmente encurrala a princesa enquanto um pobre cavaleiro se posta bravamente à frente dela, num esforço para defender a futura rainha do reino com bravura. De repente, uma enorme explosão sacode o monstro e a bruxa fica chocada com o poder que acabou de sentir. Ela olha para baixo, surpresa, ao ver Raya, a Jean, vindo em defesa da princesa. Esse problema inesperado irrita a Dama profundamente, enquanto ela xinga Raya, furiosa. Por não conseguir realizar seu desejo, ela voa pelo ar e usa um feitiço incrivelmente poderoso para tentar matá-la. Para seu horror absoluto, o Jean simplesmente usa um braço para anular completamente a magia dela. Em resposta, Dama envia o monstro para esmagá-la enquanto ela usa lanças mágicas sombrias para atacar. Aya não se abala com nada disso, simplesmente bloqueia os dois ataques, arremessando o monstro no chão, enquanto Dama também desce, furiosa com a situação. Ela usa com raiva um de seus feitiços mais destrutivos, que quebra o chão em dois enquanto suga a energia sombria da terra e a coloca dentro do monstro, que cresce ainda maior e mais grotesco a cada segundo. O monstro começa a avançar enquanto a princesa observa horrorizada, quando de repente o círculo mágico que alimenta a besta se quebra e o monstro volta ao seu tamanho normal. Aya se desculpa por fazê-lo participar da batalha e se vira furiosamente para a bruxa, que ela destrói completamente ao tirar o espírito do corpo da serva e transformá-lo numa pequena bola, que ela então come, afirmando que irá disciplinar a bruxa como se deve. Após a batalha, a princesa corre até Flael e pergunta se ele era o herói que foi injustamente exilado por seu pai, e se apresenta como Princesa Liz. Mas ela afirma que acabou demitindo o herói de sua posição por seu comportamento problemático e incompetência, e quer que Flael assuma essa posição, pois o reino está em grave perigo. Ele agradece pela oferta, mas ao mesmo tempo afirma que o reino deveria ser defendido por alguém que não hesitaria em lutar pelos humanos. Logo eles voltam para a cabana onde as garotas o esperam ansiosamente. Elas afirmam ter uma ideia em mente e queriam sua permissão para executá-la. Elas querem comprar o terreno próximo e expandir sua propriedade para que possam iniciar um negócio próprio. Flael sorri e afirma que negociará com o Lorde. Elas ficam muito felizes com isso. E no dia seguinte a terra é comprada, e elas começam a trabalhar nela. Tudo parece estar indo bem enquanto Flael e Ryze observam o pôr do sol. Flael de repente tira um anel que ele fez de uma pedra preciosa rara e o coloca nos dedos de Ryze, afirmando que é um anel de casamento. Ryze fica muito feliz ao abraçá-lo fortemente, esperando pelas aventuras que virão. Alguns dias se passam quando, uma noite, Bali começa a ter um pesadelo, em que ela acorda em um altar, vestida inteiramente de preto e cercada pela escuridão desconhecida de um lugar que ela não conhece. Ela olha em volta confusa quando de repente Lumina aparece na frente dela, dando-lhe as boas-vindas ao castelo. Bali fica imediatamente surpresa e aterrorizada ao encontrar uma general do exército demoníaco na frente dela e pergunta o que ela está fazendo ali e onde diabos ela está. Lumina responde calmamente que ela é a noiva, pois eles terão um casamento real hoje. Antes que ela pudesse sequer processar a informação, o Lorde Demônio sai das sombras enquanto professa seu amor por Bali, e se aproxima dela com o traje do noivo. Bali está completamente aterrorizada com ele, mas ele a puxa para perto e diz que ela está linda, e que sorte ele tem de se casar com ela. Lumina rapidamente afirma que, como presente de casamento, Gaz decidiu conquistar o mundo inteiro e incendiá-lo para que comece de novo com ele como rei e ela como rainha deste mundo. Bali fica horrorizada com essa declaração e diz a ele que não quer que o mundo seja destruído, mas o Lorde Demônio afirma que é tarde demais para isso e começa a tentar beijá-la, o que a tira do sonho enquanto ela se senta na noite fria com suor escorrendo pelo corpo. Ela pensa no pesadelo que teve, mas ao mesmo tempo, lá no fundo, ela gostou um pouco e começa a ficar completamente confusa sobre seus sentimentos, enquanto as outras garotas mandam ela calar a boca para que possam dormir. Na manhã seguinte, ela acorda e começa a preparar o café da manhã ao lado de Reese, quando percebe que Bali parece estar trabalhando bem devagar e parece exausta.
Reese pergunta se está tudo bem, e Bali responde que está apenas um pouco privada de sono por causa dos sonhos que tem tido, que parecem um pesadelo para ela. Ao ouvir isso, como qualquer outra pessoa racional, Rice imediatamente pula para a conclusão de que Bali está apaixonada, o que a choca e a envergonha enquanto ela tenta negar. Rice pega suas mãos e afirma que no caso de lobos demoníacos, eles começam a ter sonhos com a pessoa que amam mesmo que ainda não saibam, o que faz parecer um pesadelo, mesmo que não seja. Ela parece envergonhada, mas confusa enquanto Rice repete que ela deve estar apaixonada. Isso é ouvido pelas garotas, que correm para a cozinha e perguntam por quem ela está apaixonada. Mas uma Bali com o rosto vermelho diz a elas que não está apaixonada por ninguém, e que tudo isso é apenas um sonho estúpido. As garotas, no entanto, não estão satisfeitas e querem a fofoca, então começam a pensar nas pessoas de quem ela poderia gostar e chegam à conclusão de que deve ser o rei demônio de quem ela acabou gostando. Bali nega imediatamente, afirmando que não gosta dele de jeito nenhum, e além disso, ele provavelmente a odeia por ser humana. Mas as garotas lembram que ele costumava ir à casa delas com bastante frequência só para passar um tempo com ela, e era muito óbvio. Bali nega, afirmando que ele só estava vindo para se encontrar com Fleo e estava tentando encontrar Bali com a guarda baixa para poder atacá-la. As garotas, no entanto, decidiram qual história preferem mais, enquanto a mamãe musculosa diz a ela que ela deveria roubar o coração do rei demônio completamente, e assim ela também pode viver ao lado dele, assim como Reese e Fleo vivem juntos, mesmo que pertençam a raças diferentes. De repente, o Jin fica curioso e pergunta a Reise como e por que ela se apaixonou por Fleo, e ela responde que não há um ponto particular, mas ele foi muito gentil para começar, o que geralmente é considerado uma fraqueza entre os monstros. Mas ele era forte ao mesmo tempo e a derrotou facilmente. Isso, junto com sua natureza cordial, a fez se apaixonar por ele. Fleo acaba ouvindo tudo isso, o que deixa os dois envergonhados. Enquanto o grupo de Fleo estava de boa do outro lado do reino, sem se importar com nada, a princesa e todos os membros da realeza estavam preocupados, pois não tinham ideia do que fazer contra o exército demoníaco. De repente, um dos ministros corre até ela e afirma que o ouro que Fleo lhes deu para a reconstrução da cidade são as moedas de ouro especiais que eram dadas apenas aos heróis. Isso era muito confuso, mas a princesa ligou os pontos e percebeu que Fleo deve ser o primeiro herói que foi invocado para este mundo. Mas como seus atributos eram baixos, ele foi expulso com um pouco de ouro. Depois disso, ele deve ter mudado seu nome e aparência para parecer como ele parece agora. Ela percebe agora porque ele não quer assumir a posição de herói, e se sente muito envergonhada de como o trataram quando ele foi invocado aqui. De repente, um guarda entra correndo na corte e diz à princesa que o herói desgraçado, junto com sua serva de coxas grandes, escaparam da prisão e fugiram. A princesa diz a ele para preparar os guardas e enviá-los em busca deles, enquanto ela decide o que fazer com a situação contra o rei demônio. Enquanto isso, o imbecil de cabelos dourados se esconde nos arbustos junto com sua serva, enquanto os guardas os procuram. Ela diz ao herói que suas pernas estão cansadas e ela não consegue mais correr, e agora eles não são apenas fugitivos, mas também ladrões, pois o herói decidiu roubar alguns tesouros do tesouro real. O herói afirma que lhe era devido, pois lhe foi prometido ouro, além de sua imaginação, assim que seu trabalho fosse feito. Mas infelizmente, tudo o que ele conseguiu encontrar antes de fugir foi uma bolsa mágica. Ele procura na bolsa para encontrar um baú e o abre ansiosamente esperando ouro, apenas para encontrar uma pá velha. De repente, os guardas ouvem um barulho daquela área e correm para verificar, mas não encontram nada lá. Acontece que a pá era um tesouro real e pode cavar um buraco muito rapidamente, enquanto o herói olha para cima, imaginando como eles saíram dali. De volta ao castelo do Rei Demônio, Una traz o relatório de que eles ainda não conseguiram encontrar Fleo e seu grupo, e sugere que eles deveriam focar sua atenção na invasão, pois estão muito perto de destruir completamente o Reino Real que tentou suprimi-los por tanto tempo. Ela afirma que, embora a Terra tenha sido purificada, o castelo usou todos os seus melhores magos e provavelmente não pode poupar nenhum agora. Então eles deveriam avançar com seu exército para marchar sobre a capital e derrubá-la. Isso definitivamente resultará em algumas mortes dos demônios que entrarem na região purificada, mas o sacrifício deles enfraquecerá as defesas e os levará à vitória. Gaz diz a ela para continuar procurando, pois Fleo não pode deixar o reino e deve estar em algum lugar por perto e eles precisam encontrá-lo porque ele sozinho também pode usar magia de purificação se quiser. Umina olha para ele e diz que acha que é uma perda de tempo, quando o Lorde Demônio se levanta e começa a caminhar até ela e estende o braço antes de acariciá-la na cabeça, afirmando que não quer sacrificar mais de seu exército do que o necessário. Tudo isso é ouvido por uma mulher estranha que acaba sendo a mão direita do irmão de Gaza, enquanto ela lhe conta tudo o que ouviu. O irmão chamado Sui bate com raiva a mão na mesa, o que faz a mulher cair no chão enquanto ele afirma que seu irmão está ficando mole, e chama sua decisão de tentar alistar um humano em seu exército de desgraça. Ele bate em seu assento novamente enquanto um pedaço de rocha atinge a mulher, e ela cai novamente sangrando enquanto Sui se levanta e afirma que é hora de eles terem um novo rei e exclama que ele vai arrancar o trono de seu irmão e liderar o exército demoníaco à vitória. Enquanto tudo isso está acontecendo, Fleo está com Rice no mercado comprando um novo ingrediente para um prato que ela queria fazer.
Fleo parece estar de bom humor e pergunta a Ryze se ela quer almoçar juntos, o que imediatamente ilumina o humor dela, pois ela consegue um tempo extra a sós com ele e ela agarra o braço dele. Eles começam a caminhar quando avistam a loja de uma senhora idosa que parece estar fechando. Eles perguntam o que aconteceu e ela afirma que não consegue mais encontrar fornecedores porque a guerra atingiu as aldeias próximas desde o último ataque e a área foi destruída. Isso entristece os dois, pois eles percebem que não há como fugir da guerra. Eles começam a caminhar novamente quando Fleo aprecia o quão resilientes os humanos podem ser, já que muitas outras lojas também estão abrindo na área. Pouco antes de entrarem no restaurante, Bali corre até eles e afirma que quer pagar o almoço deles, pois ela subiu de rank na guilda dos aventureiros graças ao treinamento deles. Fleo fica feliz enquanto Ryze fica desapontada, pois queria um tempo a sós. Todos decidem entrar para celebrar quando Raya voa até ele, afirmando que sentiu uma presença demoníaca muito forte por perto e eles deveriam recuar. Mas Ryze a impede, e para a surpresa deles, o demônio acaba sendo o próprio Gaz, que os cumprimenta calorosamente. Todos entram e se sentam à mesa do almoço enquanto Bali sente medo, enquanto Gaz comenta como ela está bonita hoje. Ele diz a Fleo que frequentemente vinha aqui porque gostava de obter mais informações sobre os humanos, e também porque a comida deles é incrível. Isso irrita Bali, que pergunta se ele está ali para coletar mais informações sobre os humanos para poder esmagá-los, e ele responde honestamente que sim. Isso a deixa furiosa, mas Fleo diz a ela para se acalmar. Gaz afirma que humanos e demônios não podem ficar juntos porque não conseguem controlar não serem afetados um pelo outro. Aya explica que demônios de nível inferior sempre irradiam uma mana escura especial que envenena o ar para os humanos, o que o torna inabitável para eles. E enquanto demônios de rank superior como Ryze e Gaz podem controlá-lo, muitos não podem. Além disso, alguns demônios nascem com sede de sangue e tudo o que querem fazer é lutar, o que torna a opção de coexistência muito mais problemática. Depois de dizer isso, ele se levanta e se despede antes de partir, enquanto Bali olha para seu prato, incapaz de entender seus próprios sentimentos. Depois de terminar a refeição, eles se encontram com o resto e começam a caminhar de volta enquanto o sol se põe, enquanto Fleo pensa em como estava feliz em descobrir que os demi-humanos não eram tratados como escravos neste mundo, mas percebe que nem tudo pode ser perfeito. Isso o leva a abraçar Ryze por trás, enquanto ele diz a ela o quanto a ama, enquanto o medo começa a rastejar dentro dele, fazendo-o perceber que ele pode ser forçado a escolher um lado mais cedo ou mais tarde nesta guerra horrível. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever para a parte 9, e não deixe de conferir este novo anime sobre um gamer que é transportado para um novo mundo, e se torna o herói mais forte.